você comercializa produto importado para consumidor final, você tem um grande problema na sua operação, que é o DIFAL. A gente está falando de um ICMS interestadual de 4%, e se você vende para outro estado para consumidor final, você precisa complementar esses 4% com diferencial de alíquota, que em alguns casos pode passar de 16%. E isso impacta qualquer tipo de operação. Qualquer estratégia, né, seja de e-commerce, seja uma licitação que você venda para um hospital, ou se você comercializa produtos para não contribuintes como um shopping center, por exemplo, você precisa de pagar esse DIFAL. E por mais que você busque incentivos fiscais para e-commerce, incentivos fiscais atacadistas, incentivos para importação, não tem jeito, o DIFAL incide na sua operação, tem muito pouco que você possa fazer para resolver esse problema. Mas não é um problema totalmente sem solução, né? Em alguns casos, a gente consegue desenvolver uma estratégia tributária que você consegue reduzir o DIFAL em mais de 50% em alguns casos. É uma economia bem grande e nesse vídeo eu vou te explicar como fazer isso. Vou te dar todos os detalhes de como reduzir o DIFAL do produto importado. Então, o que acontece nesse caso, né? Vou sintetizar, né? A gente tem um produto importado, cujo ICMS interestadual é de 4%. Você vendeu, por exemplo, do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, você vai pagar 4% para o Espírito Santo e mais 16% de DIFAL, considerando uma alíquota interna de 20%. Eu sei que a alíquota aumentou, mas vamos falar de 20% para ficar fácil a conta. Então, no final das contas, você teve um custo total de ICMS nessa operação de 20%. Né? Falando de ICMS da venda, na saída, sem considerar possíveis créditos. E assim, o primeiro ponto, quando a gente pensa em diminuir o ICMS interestadual, é buscar benefício fiscal. Então a gente tem duas possibilidades no Espírito Santo, que um é o compete atacadista e o outro é o compete e-commerce. Então seja o caso, né, de você sendo atacadista, seja o caso de você vendendo, né, para um consumidor final via e-commerce, você consegue reduzir. Então ao invés de pagar os 4% do ICMS interestadual, você pode pagar apenas 1,1%. Ficou melhor? Sim, claro. Ao invés de 4, você paga 1, mas ainda assim você tem um grande problema, que é o diferencial de alíquota, que vai continuar sendo 4 para o destino, ou seja, mais 16%. Então, resumindo, ao invés de pagar 20% no total, você pagou 17,1%. Ok, né? Não é tão ruim quanto 20%, mas 17% ainda é muito ruim quando a gente pensa, né, no peso do ICMS. Então agora que entra, né, a estratégia para a redução do DIFAL quando você vende para consumidor final. E essa estratégia é a estratégia que a gente batizou aqui de estratégia da FCI. A FCI é a ficha de conteúdo da importação. Então como é que funciona essa estratégia? Existem alguns ajustes, algumas modificações que você faz no produto que, dependendo de alguns requisitos, esse produto, que é um produto importado de 4%, ele deixa de ser considerado um produto totalmente importado e ele passa a ser considerado um produto nacional com conteúdo importado. E o primeiro passo para que a gente possa fazer isso é fazer uma troca de embalagem. Isso acontece porque no regulamento do IPI, a gente tem alguns dispositivos que dizem que o acondicionamento ou reacondicionamento de um produto, ele é equiparado a uma industrialização. Então, se esse produto passa a ser considerado industrializado no Brasil, você, seja um importador ou um revendedor que comprou esse produto do importador, você tem que fazer a apuração da FCI. E aí, dependendo do cálculo dessa FCI, e aí é aí que a gente entra também como consultoria tributária, te ajudar a entender a FCI, como calcular, pode ser que a gente tenha o resultado de um produto nacional com conteúdo importado. Se a gente conseguir alcançar alguns critérios, a gente vai mudar o código CST desse produto e ao invés de ser vendido a 4%, ele vai ser vendido com a alíquota cheia interestadual. Então vamos pensar numa venda do Espírito Santo para o Rio, ao invés de vender com 4%, a gente vai vender com 12%. Bom, então a princípio a gente vai pensar, mas qual a vantagem que a gente vai obter se a gente converter esse produto de 4 para 12? Afinal, ao invés de pagar 4, eu vou pagar mais para o Espírito Santo, que vai ser 12%, eu vou pagar de DIFAL mais 8% para o Rio de Janeiro. Então, no final das contas, vou continuar pagando 20%. Mas aí, quando a gente concilia essa estratégia com o benefício do Espírito Santo,
seja o benefício para e-commerce, compete e-commerce, seja o benefício atacadista, compete atacadista, ao invés de pagar os 12%, a gente paga apenas 1,1%. Então olha o que a gente gerou com essa estratégia. A gente destaca 12, mas paga apenas 1,1. Só que o DIFAL, o cálculo deixa de ser 4 para o destino e passa a ser 12 para o destino. Então a gente está pagando 8% de DIFAL mais 1,1% para o Espírito Santo. Então a gente tem um total de 9,1% de CMS contra 20% ou 17,1% no cenário normal. Se a gente estiver considerando 17 para 9, a gente teve um ganho aí de 8% sobre o faturamento. É um ganho bem expressivo para qualquer tipo de negócio. Então veja bem, essa estratégia se aplica para quem, tanto se você vende para o consumidor final, pessoa física, pela internet, mas também se você vende como atacadista para não contribuintes. Então se você vende para um hospital, para um shopping center, para uma construtora, para empresas que não são contribuintes de ICMS, o DIFAL é por sua conta, essa estratégia é aplicável. Claro que não basta trocar embalagem, não basta acondicionar ou reacondicionar, tem outros critérios, tem um cálculo da FCI que não é um cálculo fácil, mas você, se esse é o seu caso, se você é importador ou se você vende um produto importado que você compra no Brasil, né, interestadual para consumidor final, vale a pena considerar essa estratégia. Essa estratégia, eu não quero me estender em outro ponto, mas ela também é aplicada se você não vende, se você vende para contribuinte, né? Porque a diferença é que, só que aí o impacto não vai ser mais no DIFAL, o impacto vai ser no quanto de crédito você gera para o seu cliente. Mas eu prefiro falar disso em um outro vídeo para não misturar muitos assuntos. Então, resumindo, se você é importador, se você compra o produto de um importador no Brasil e você revende para outro estado, para consumidor final, seja pela internet, seja como atacadista, essa estratégia pode ser legal para o seu negócio. Entre em contato com a gente da Red, que a gente pode conversar e a gente pode entender o seu caso para verificar se essa estratégia é boa e quanto que você pode ganhar com ela.